E quando eles voltam, eles encontram Jesus conversando com aquela mulher samaritana. E a Bíblia diz que eles ficaram encantados de ver Jesus conversando com ela. E de repente, quando aquela mulher também vai embora, os discípulos preocupados dizem: Senhor, come alguma coisa. E Jesus disse: uma coisa eu tenho para comer. Um alimento eu tenho para comer que vocês não conhecem. Olha, aqueles 12 eram discípulos de Jesus, eram os apóstolos. Mas Jesus disse: uma coisa eu tenho para comer que vocês não conhecem. E eles se perguntaram: alguém trouxe alguma coisa para ele comer enquanto nós não estávamos aqui? E o Senhor disse bem assim: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, nos alimentando e trazendo o alimento espiritual para a vida das pessoas que nos ouvem. Nós estamos aqui, muitos. Eu estava conversando com o pastor Dinho, quantas pessoas que passam aqui que não entendem o trabalhar de Deus, que não entendem o trabalho evangelístico, que não compreendem o trabalho da igreja da terra e passa e muitas vezes zomba e diz: que povo barulhento, isso são os loucos, são os malucos. Mas de fato nós somos loucos, mas nós somos loucos por Jesus. Nós enlouquecemos para este mundo, nós não queremos conta com este mundo. O apóstolo Paulo diz: para este mundo eu estou morto e este mundo também está morto para mim. Paulo está dizendo: eu não tenho nada a ver com este mundo, eu tenho a ver com aquele que me chamou, com aquele que me comissionou para pregar o evangelho de Deus. Então aquela multidão estava indo em direção errada. Jesus estava pregando uma mensagem, Jesus estava tratando de um assunto do reino, falando de vidas transformadas, mas elas estavam preocupadas com o seu ventre. Há um texto bíblico que vai dizer que o Deus deles é o ventre. Eles estão preocupados com a alimentação física, mas Jesus está preocupado com nos alimentar espiritualmente. Então eles perguntam ao Senhor, e chegando do outro lado do mar, disse: Rabi, como chegaste aqui? Olha, eles chamam o Senhor de mestre, eles chamam Jesus de mestre. A multidão ainda chama, reconhece: tu, mestre, como chegaste até aqui? E Jesus diz: vocês estão me preocupados comigo? Não com eu ser mestre, não com o ensinamento que eu tenho para te dar, mas pelo pão que vocês comeram e saciaram. Trabalhai, pois, pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará, porque este o Pai o selou. Disseram-lhe, pois: o que faremos para executar as obras de Deus? Olha, irmãos, todas as vezes que Jesus tratava de um assunto, olha, vocês me procurais pela comida que pereceu, que come hoje e perece amanhã, mas buscai o pão que permanece. Buscai a comida que permanece para a vida eterna. Buscai o pão que permanece para a vida eterna. Na mente da multidão, eles estavam entendendo totalmente errado. Jesus diz: olha, esse pão que vocês comeram ontem, anteontem, a semana passada, vai perecer amanhã, vai perecer hoje. Mas trabalhai pela comida que permanece eternamente. Ele diz: mestre, como faremos? Eles sempre preocupados. Jesus falava algo, eles se mostravam preocupados. Como nós faremos, Senhor, para trabalhar, para executar essa obra, para fazer esse trabalho, para nós termos esse alimento para sempre? E disse-lhe, pois: que faremos, pois, para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que o enviou. Olha, Jesus se revela para eles, Jesus se mostra a eles. Olha, para executar a obra de Deus é crer em mim, é crer naquele que ele enviou. Eu estou aqui anunciando, vocês não estão entendendo. Disseram, pois: que sinais, pois, fazeis tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Eles questionaram o Senhor Jesus. Eles estavam preocupados somente com o pão. Jesus diz: olha, há outro alimento, há outro pão que vocês também não conhecem. Esse pão que eu estou querendo anunciar para vocês todo momento, esse pão que eu estou querendo anunciar para vocês, vai levar vocês a viver uma vida eterna, uma vida espiritual que vale a pena viver. Eles parecem preocupados: Senhor, como nós iremos trabalhar? Como nós iremos ganhar esse pão? Como nós iremos receber esse pão? E o Senhor diz assim: olha, a obra do Senhor para receber este pão é crer em mim, é crer naquele que
que ele enviou, que o Pai enviou. Aí ele diz: Aleluia, Jesus. O que é que o Senhor tem feito? Quais são os sinais que o Senhor tem operado? Então os pães que foram multiplicados para eles não valia mais a pena. Os sinais que eles viram não valia mais a pena, porque são somente multidões. É só pessoas que se ajuntam, é só aparência, mas os servos do Senhor, aqueles que ainda hoje não servem, mas que têm ouvido sensível à palavra do Senhor, que têm um coração aberto para receber a palavra do Senhor, o Senhor vem, entra e faz morada. Aleluia, Entra e faz morada, porque Glória Jesus a falou Deus, para a mulher aleluia. samaritana: olha, a água que eu te der fará em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em todo tempo, em todo momento, Jesus está anunciando o reino de Deus, o reino da eternidade, o reino que vale a pena correr atrás, o reino que vale a pena lutar por ele, um reino que vale a pena sofrer nessa terra para herdar a vida eterna. Então Jesus Cristo está sempre se declarando, Aleluia, Jesus. Jesus está sempre se revelando, mas ele traz interrogações. Irmãos, não é diferente conosco. Nós pregamos o Evangelho de Cristo, nós vamos para a rua, nós falamos do amor de Jesus, e quantas vezes nós somos interrogados a respeito da nossa fé, a respeito da nossa crença. Vêm as pessoas com tantas indagações, elas querem muitas vezes ser abençoadas por Jesus, mas não querem Jesus. Verdade. Eles querem a bênção, eles querem portas abertas, eles querem farturas, mas ele não quer aquele que faz com que a fartura chegue à sua casa. Verdade. É necessário servir Jesus. Uma vida de prosperidade é consequência de uma vida cristã. Uma vida abençoada é consequência de uma vida com Jesus. Jesus Cristo, sim, ele é um Deus que abençoa, ele é um Deus que transforma, é um Deus que faz milagre, mas Jesus, ele não é menino. Jesus não é eu, Jesus não é você que só vê o limite até um determinado visão. Eu olho para ali, mas eu só consigo ver até ali. Deus vê todas as coisas porque ele é onisciente. Aleluia, E ele glória a conhece o Deus. que está no coração do homem. Ele sabe que dentro da multidão havia quem servia a ele e quem não servia. Havia quem cria na sua mensagem e quem não acreditava na sua